Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Lemos em Lucas 10:42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É certo que Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, mas nem sempre estamos presentes em sua presença. A presença dele e a nossa consciência dessa presença são coisas distintas. Pense em Marta, por exemplo. Ela recebeu a Jesus, hospedou em sua casa e manteve-se ocupada para servi-lo. Mas por algum momento não desfrutou de sua presença. Do mesmo modo, muitos cristãos, absortos em seus quefazeres diários, perdem a consciência, ainda que momentaneamente, a consciência da presença de Cristo. Por que isto acontece? Penso haver fatores internos e externos. Os fatores internos têm a ver com o nosso estado mental e emocional. É interessante em nosso texto a descrição, ainda que indiretamente, do estado psicológico de Marta. E quando observamos essa descrição desse estado, nós percebemos que Marta estava, primeiro, distraída. Quando o texto diz que Marta estava ocupada com muitos serviços, a palavra ocupada traduz um termo grego que significa estar afastado, distraído, ser conduzido mentalmente. A sua mente, então, estava dispersa, focada em diversas coisas, menos em Cristo. Segundo, ela também estava ansiosa. Quando Jesus lhe diz, andas inquieta, este inquieta é um termo grego antigo para se referir à preocupação e ansiedade. E literalmente esse termo significa estar dividido, andar em direções opostas. O que parece indicar que Marta queria ora uma coisa, ora outra. Estava-se então dividida em si mesma. Terceiro, ela também estava atribulada. Marta estava emocionalmente agitada. O texto diz que ela se preocupava com muitas coisas, o que aponta para uma condição de alvoroço, tumulto, tribulação. Ora, essa conturbação mental e emocional pode privar o crente da presença de Deus, deixando, como disse, ainda que momentaneamente, alheio à sua relação com Cristo. Agora, quando pensamos numa causa externa que pode levar o crente a perder a consciência da presença do Senhor, sem dúvida, o principal fator é a ocupação multitarefa. A sentença em nosso texto diz que Marta estava ocupada em muitos serviços, o que também pode ser traduzido como distraída por todas as preparações. No caso, ela estava distraída com as várias preparações com as quais se engajara para servir a Jesus. Marta estava ocupada com muitos serviços a um só tempo. Ora, a sobrecarga de ocupações é um dos principais fatores para o estresse moderno. E nem mesmo uma pessoa comprometida com a obra de Deus pode se livrar desse estresse caso queira abraçar simultaneamente centenas de ocupações. E todo esse conjunto de fatores internos e externos certamente vai ocasionar uma série de consequências para a vida espiritual. A primeira dessas consequências é a de se aproximar de Jesus, não por causa dele mesmo, mas por causa dos nossos próprios interesses pessoais. Em outras palavras, é a atitude de ignorá-lo
à medida que nos aproximamos dele e enfatizarmos somente o que nos interessa, nos preocupa. Diz-nos o texto que Marta então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas? É como se ela dissesse: Jesus, não te incomodas com a atitude da minha irmã? Notemos que Jesus não estava incomodado com Maria. Era Marta quem o estava, e por isso projeta em Jesus o seu próprio incômodo. Ora, se como regra geral não sabemos orar como convém, menos ainda quando estamos abalados mental e emocionalmente. Diversos cristãos, quando oram, caem na armadilha de se concentrarem mais naquilo que lhes aflige do que naquele a quem estão se dirigindo por causa da sua aflição. Todavia, Cristo deve ser buscado prioritariamente por causa dele mesmo. Ele é Deus, digno de toda honra e glória, e o será independentemente dos nossos problemas. Uma segunda consequência acarretada por esse processo é a de não ouvir a Jesus. Observe como Marta, tendo questionado a Jesus: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Após esse questionamento, ela não espera a resposta e acrescenta logo em seguida: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela está tão ansiosa que não tem tempo para ouvi-lo, para ouvir a Jesus. Do mesmo modo, muitos crentes, completamente tomados pelos seus problemas, estão como que blindados, insensíveis e indiferentes à palavra de Cristo. Uns não dão tempo para ouvi-lo e outros sequer o querem. Todavia, a lâmpada para os pés do crente e a luz para o seu caminho é a palavra de Cristo. Pedro nos dirá que fazemos bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Mas ainda uma terceira consequência, que é a de impor a vontade de Cristo à nossa própria. Marta questiona Jesus, não espera a sua resposta e logo em seguida lhe exige: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Acredito que este é o espírito dessas teologias antropocêntricas que convencem os cristãos modernos a reivindicarem supostos direitos diante de Deus. Tais teologias persuadem-os a pensar, equivocada e malignamente, que Deus lhes está sujeito a caprichos. Todavia, se de um lado temos a promessa de que tudo quanto pedirmos em oração, crendo receberemos, de outro, porém, temos a condição inegociável de que, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, é então que Ele nos ouvirá, conforme 1 João 5,14. Aqui não há contradição, mas coerência. Se Cristo mesmo nos ensinou a orar, pedindo que fosse feita a vontade do Pai na terra, assim como no céu, como então acreditaríamos que Ele nos atenderia indiscriminadamente em tudo, até mesmo em coisas que negariam a sua própria vontade? Não faz sentido. Portanto, essas são algumas das consequências que advêm desse estado, dessa condição de ficar alheia à presença de Cristo. A pergunta então é: como desfrutar a presença de Cristo? Como manter-se consciente dessa presença? Há aqui algumas atitudes que precisam ser tomadas caso queiramos nos precaver contra esse perigo espiritual. A primeira atitude é a de escolher conscientemente estar na presença de Cristo. Entrar em sua presença é uma questão de escolha. Diz-nos o texto que Maria escolheu a boa parte.
Ela escolheu estar com Cristo. Muitos cristãos, no entanto, à semelhança de Marta, escolhem inconscientemente estar mais ocupado com as coisas do mundo da religião do que com a presença de Cristo. Mas devemos escolhê-la conscientemente. A tendência natural da mente humana é a da distração. A concentração sobre qualquer coisa sempre requer algum esforço. Por isso, para estarmos realmente na presença de Cristo, precisamos escolher voluntária e conscientemente fazê-lo. E como é que se faz isso? Aqui alguns passos que podemos observar do exemplo de Maria. Primeira coisa é aquietar o coração. O texto nos diz que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor. Observe, ela estava sentada, não estava andando, não estava pulando, não estava agitada de um lado para o outro. Ela estava quieta e tranquila. Outra atitude aqui de Maria é que ela considera a autoridade de Cristo. Ela estava assentada aos pés do Senhor. Isso indicava certamente alguma posição física, mas espiritualmente é a atitude de reconhecermos a autoridade do Senhor. Estamos aos seus pés. Aos seus pés. E terceiro, claro, é a atitude de ouvir a palavra de Cristo. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. É estranho como alguns na igreja moderna falam da presença de Cristo sem, contudo, mencionar a palavra de Cristo. Mencionar essa palavra. Então aqui nós temos essas atitudes bem descritas e bem ilustradas no comportamento de Maria. Mas há ainda outra coisa a ser feita para que desfrutemos da presença de Cristo. É a de entender que Jesus está mais interessado em como estamos do que com o que fazemos. A resposta de Jesus a Marta é: Marta, Marta. Essa dupla citação do nome de Marta mostra que Jesus estava olhando para ela e não tanto para o que ela estava fazendo ou pretendendo fazer. Por isso, ele não diz nada acerca das ocupações dela, nem da sua exigência para com Maria, apenas chama a sua atenção. O nosso estado mental, emocional e principalmente espiritual tem mais importância para Deus do que as obras que fazemos em seu nome. Acrescentaria que é exatamente porque muitos estão muito mais preocupados com as suas ações do que com o seu coração, que ficam à mercê de muitos perigos espirituais. Além disso, é necessário, para que mantenhamos consciência da presença de Cristo, é necessário uma completa atitude de sinceridade. Precisamos ser sinceros o quanto possível. Primeiro porque Jesus conhece o coração daqueles que estão em sua presença. No verso 41, quando Jesus diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, Jesus está descrevendo o coração dessa mulher. E além disso, Jesus sabe quais são as nossas reais necessidades. No verso 42 ele diz: entretanto, pouco te é necessário ou mesmo uma só coisa. Jesus sabe quais são as nossas reais necessidades, e tais atitudes são fundamentais para que mantenhamos conscientes da presença de Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, primeiro, não se precipite em fazer nada para Cristo sem antes ter a certeza de estar em plena comunhão com Ele. Segundo, saiba que muito mais importante do que as tuas obras para com Ele é a obra dele para você. E terceiro, decida deliberadamente estar na presença de Cristo. Não espere que a sua natureza se incline a tanto, porque o pecado te tentará afundar nas preocupações do dia a dia. Antes,
Diga como disse o salmista: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.